O que é o Espírito Santo? Você já sentiu aquela sensação inexplicável de paz em meio ao caos? Um consolo nos momentos mais difíceis? Uma voz suave dentro de você, guiando pelo caminho certo? Isso não é apenas um pensamento ou um sentimento passageiro. Essa é a presença do Espírito Santo. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? Para entender isso, precisamos olhar para a própria natureza de Deus. A Bíblia nos revela que Deus existe em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Juntos, formam a Santíssima Trindade. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo já estava presente. Em Gênesis 1:2, a Bíblia nos diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso significa que ele não é uma força impessoal ou apenas uma manifestação de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina, viva e ativa desde o princípio dos tempos. Ele tem vontade própria, sentimentos e ações. Antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo não habitava constantemente nos crentes. Ele vinha sobre algumas pessoas escolhidas para cumprir missões específicas. Por exemplo, José recebeu sabedoria do Espírito para interpretar os sonhos do faraó e salvar o Egito da fome. Moisés foi capacitado pelo Espírito para libertar o povo de Israel da escravidão. Davi, antes de se tornar rei, foi ungido pelo Espírito Santo e, por isso, se tornou um homem segundo o coração de Deus. O Espírito Santo agia, mas ainda não habitava permanentemente nas pessoas. Isso mudaria com a vinda de Jesus. Jesus sabia que seus discípulos precisariam de ajuda após sua partida. Então, antes de subir aos céus, ele fez uma promessa. João 14:16-17 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui, Jesus nos revela um dos papéis mais importantes do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, nosso ajudador, aquele que nos fortalece e nos guia para a verdade. Depois da ressurreição de Jesus, essa promessa se cumpriu de forma poderosa. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em oração. A partir desse momento, ele passou a habitar permanentemente naqueles que creem em Cristo. Mas e agora? Como o Espírito Santo age em nossas vidas hoje? Primeiro, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que é ele quem nos faz enxergar nossos erros e a necessidade de um Salvador. Antes de conhecer Jesus, muitas pessoas vivem sem perceber o peso do pecado. Mas quando o Espírito Santo toca um coração, ele traz arrependimento e desejo de mudança. Em segundo lugar, ele nos transforma por dentro. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele não apenas nos muda, mas também nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Ele molda nosso caráter, nos ensina a amar, a perdoar, a sermos pacientes e generosos. É o Espírito Santo quem produz os frutos do Espírito em nossa vida, como está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso significa que quanto mais espaço damos ao Espírito Santo, mais ele nos transforma em pessoas parecidas com Cristo. Muitas pessoas se perguntam: como posso ouvir a voz do Espírito Santo? A verdade é que ele fala conosco de várias formas. Através da Bíblia, a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando lemos as Escrituras, ele nos dá entendimento e nos revela verdades espirituais. Através da oração, quando nos conectamos com Deus, o Espírito Santo nos orienta, nos dá paz e nos mostra o que devemos fazer. Através da paz interior, muitas vezes, quando estamos diante de uma decisão difícil, o Espírito Santo nos guia dando paz ou inquietação. Quando algo vem de Deus, o Espírito Santo nos confirma essa direção com paz no coração. Através de sonhos e visões, na Bíblia, Deus frequentemente falava com seu povo por meio de sonhos e visões. O Espírito Santo ainda pode usar esse método para nos revelar algo importante. Através de outras pessoas, Deus pode usar pastores, amigos ou até desconhecidos para nos entregar uma mensagem guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou um sentimento. Ele é Deus vivendo dentro de nós. Ele nos guia, ensina, fortalece e nos transforma à imagem de Cristo. Se você deseja conhecer o Espírito Santo de maneira mais profunda, comece hoje mesmo. Leia a palavra de Deus com o coração aberto. Ore e peça que Ele fale com você.
Busque um relacionamento mais íntimo com Deus. Jesus prometeu que aqueles que o buscarem de todo o coração receberão o Espírito Santo. A pergunta agora é: você está disposto a buscá-lo? Você já se perguntou por que, mesmo conhecendo a verdade, muitas vezes sentimos dificuldade em seguir o caminho certo? Por que é tão desafiador vencer tentações, lidar com nossos medos e permanecer firmes na fé? A resposta é simples: porque sozinhos não conseguimos. Jesus sabia disso. Ele sabia que não seríamos capazes de viver como Deus deseja sem uma ajuda sobrenatural. Foi por isso que ele prometeu o Espírito Santo, para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro e a nossa força. Vamos entender por que precisamos do Espírito Santo em nossa vida diária. Primeiro, porque ele nos convence da verdade. Muitas pessoas vivem presas em mentiras, achando que podem encontrar paz e felicidade longe de Deus. Elas acreditam que riquezas, sucesso e prazeres deste mundo podem preencher o vazio dentro delas. Mas Jesus disse em João 16:8: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ou seja, é o Espírito Santo quem abre nossos olhos para enxergar o que é certo e o que é errado. Ele nos mostra que precisamos de Deus, nos ensina a abandonar o pecado e nos guia pelo caminho da salvação. Sem ele, podemos até ouvir sobre Deus, mas nunca entenderemos de fato a profundidade do seu amor. Segundo, porque ele nos fortalece nas batalhas da vida. A vida cristã não é fácil. Todos enfrentamos lutas internas, medo, dúvida, tentações, cansaço espiritual. Mas Deus nunca nos chamou para lutar sozinhos. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Poder. Essa é a palavra-chave. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá forças para resistir ao pecado, vencer as dificuldades e permanecer firmes na fé. Muitos cristãos tentam seguir a Deus confiando apenas na própria força, mas acabam falhando. Isso porque a nossa força tem limite. O Espírito Santo, porém, é a fonte inesgotável do poder de Deus em nós. Terceiro, porque ele nos transforma de dentro para fora. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: "Eu quero seguir Jesus, mas não consigo mudar." E sabe o que é interessante? É que ninguém pode mudar sozinho. É o Espírito Santo quem nos transforma. Quando ele habita em nós, começamos a pensar, falar e agir de forma diferente. Ele molda nosso caráter e nos ajuda a refletir a imagem de Cristo. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Isso significa que, quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa vida muda naturalmente. A transformação não vem do esforço humano, mas da presença de Deus agindo dentro de nós. O Espírito Santo é essencial para nós. Sem ele, não enxergamos a verdade. Sem ele, não temos forças para vencer as batalhas espirituais. Sem ele, nunca seremos transformados à imagem de Cristo. Mas com ele, temos sabedoria para discernir o certo do errado. Temos força para enfrentar qualquer desafio. Temos um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Agora, eu te pergunto: você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida? Você já se perguntou por que, mesmo conhecendo a verdade, muitas vezes sentimos dificuldade em seguir o caminho certo? Por que é tão desafiador vencer tentações, lidar com nossos medos e permanecer firmes na fé? A resposta é simples: porque sozinhos não conseguimos. Jesus sabia disso. Ele sabia que não seríamos capazes de viver como Deus deseja sem uma ajuda sobrenatural. Foi por isso que ele prometeu o Espírito Santo, para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro e a nossa força. Vamos entender por que precisamos do Espírito Santo em nossa vida diária. Primeiro, porque ele nos convence da verdade. Muitas pessoas vivem presas em mentiras, achando que podem encontrar paz e felicidade longe de Deus. Elas acreditam que riquezas, sucesso e prazeres deste mundo podem preencher o vazio dentro delas. Mas Jesus disse em João 16:8: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ou seja, é o Espírito Santo quem abre nossos olhos para enxergar o que é certo e o que é errado. Ele nos mostra que precisamos de Deus, nos ensina a abandonar o pecado e nos guia pelo caminho da salvação. Sem ele, podemos até ouvir sobre Deus, mas nunca entenderemos de fato a profundidade do seu amor. Segundo, porque ele nos fortalece nas batalhas da vida. A vida cristã não é fácil.
Todos enfrentamos lutas internas, medo, dúvida, tentações, cansaço espiritual. Mas Deus nunca nos chamou para lutar sozinhos. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Poder. Essa é a palavra-chave. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá forças para resistir ao pecado, vencer as dificuldades e permanecer firmes na fé. Muitos cristãos tentam seguir a Deus confiando apenas na própria força, mas acabam falhando. Isso porque a nossa força tem limite. O Espírito Santo, porém, é a fonte inesgotável do poder de Deus em nós. Terceiro, porque ele nos transforma de dentro para fora. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: "Eu quero seguir Jesus, mas não consigo mudar." E sabe o que é interessante? É que ninguém pode mudar sozinho. É o Espírito Santo quem nos transforma. Quando ele habita em nós, começamos a pensar, falar e agir de forma diferente. Ele molda nosso caráter e nos ajuda a refletir a imagem de Cristo. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Isso significa que, quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa vida muda naturalmente. A transformação não vem do esforço humano, mas da presença de Deus agindo dentro de nós. O Espírito Santo é essencial para nós. Sem ele, não enxergamos a verdade. Sem ele, não temos forças para vencer as batalhas espirituais. Sem ele, nunca seremos transformados à imagem de Cristo. Mas com ele, temos sabedoria para discernir o certo do errado. Temos força para enfrentar qualquer desafio. Temos um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Agora, eu te pergunto, você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida? Sinais de que você recebeu o Espírito Santo. Muitas pessoas se perguntam: como posso ter certeza de que recebi o Espírito Santo? Talvez você já tenha buscado, orado e até sentido algo diferente em sua caminhada com Deus, mas ainda dúvidas em seu coração. Afinal, como podemos saber se o Espírito Santo realmente habita em nós? Hoje, vamos aprofundar essa questão e entender os sinais que evidenciam a presença do Espírito Santo na vida de um cristão. Se você deseja ter certeza de que o Espírito Santo está em sua vida, fique comigo até o final deste vídeo. Um dos principais sinais da presença do Espírito Santo é uma mudança real e profunda em nossa vida. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Isso significa que, quando recebemos o Espírito Santo, não conseguimos mais viver da mesma forma de antes. Aquilo que antes não nos incomodava, agora passa a nos incomodar. O pecado, que antes era visto como algo comum, agora nos traz tristeza e arrependimento. Sentimos um desejo profundo de viver para Deus e agradá-lo em tudo. Se você percebe essa transformação em sua vida, esse é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo já está agindo dentro de você. Outra evidência clara da presença do Espírito Santo é um desejo genuíno de estar próximo de Deus. Antes de termos o Espírito Santo, muitas vezes oramos por obrigação, lemos a Bíblia sem entender ou sem vontade, e até mesmo ir à igreja pode parecer um fardo. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, tudo isso muda. Em Romanos 8:26, a Bíblia diz: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que o Espírito Santo nos ajuda a orar e nos leva a desejar mais comunhão com Deus. A oração deixa de ser um ritual e passa a ser um prazer e uma necessidade. Ler a Bíblia se torna algo vivo e transformador. O louvor e a adoração passam a fazer parte da nossa rotina. Se você sente esse desejo ardente de buscar a Deus, isso é um forte sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. Muitas pessoas confundem os dons do Espírito com o fruto do Espírito. Os dons são capacidades especiais que Deus dá a cada um de nós, como profecia, línguas, cura, entre outros. Já o fruto do Espírito é aquilo que se manifesta no nosso caráter e na nossa maneira de viver. Em Gálatas 5, 22 e 23, a Bíblia diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Se o Espírito Santo habita em nós, essas características começam a se manifestar naturalmente em nossa vida. O ódio dá lugar ao amor. A angústia dá lugar à paz.
A ansiedade e a irritação dão lugar à paciência. O desejo pelo pecado dá lugar ao domínio próprio. Se você percebe que Deus tem transformado seu caráter e suas reações, esse é um forte sinal da ação do Espírito Santo em sua vida. Outro sinal poderoso da presença do Espírito Santo é a certeza inabalável de que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16, a Bíblia diz: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Isso significa que, quando temos o Espírito Santo, há uma voz dentro de nós que nos dá certeza da nossa salvação. Mesmo em momentos difíceis, quando o inimigo tenta lançar dúvidas sobre nossa fé, o Espírito Santo nos fortalece e nos lembra: você é filho de Deus. Você pertence a Cristo. Se você tem essa convicção em seu coração, saiba que isso não vem de você, mas sim do Espírito Santo dentro de você. Por fim, um dos sinais mais evidentes de que você recebeu o Espírito Santo é o poder de Deus operando em sua vida. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Esse poder se manifesta de várias formas. Coragem para testemunhar de Cristo, mesmo em ambientes hostis. Capacidade de vencer o pecado e resistir às tentações. Discernimento espiritual, entendendo as coisas de Deus com profundidade. Manifestações sobrenaturais, como dons espirituais concedidos por Deus. Se você percebe que sua vida tem sido marcada pelo poder de Deus, saiba que isso é a ação do Espírito Santo em você. Chegamos ao fim desta jornada, mas a busca pelo Espírito Santo nunca termina. Hoje, entendemos que o Espírito Santo é um presente de Deus para aqueles que o buscam com um coração sincero. Ele nos transforma, nos guia, nos fortalece e nos faz viver uma vida verdadeiramente cheia da presença de Deus. Mas agora eu te pergunto: você deseja receber o Espírito Santo? Se sua resposta for sim, saiba que Deus já está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. A Bíblia diz em Lucas 11:13: "Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem." Isso significa que Deus deseja derramar o Espírito Santo sobre você. Mas você precisa buscar. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo a se entregar, a orar com fé e a desejar essa presença poderosa em sua vida. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Comente aqui embaixo: "Eu quero receber o Espírito Santo", para declarar sua busca por Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Juntos, vamos espalhar essa verdade e permitir que mais vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.